dia, pessoal. Vamos dar continuidade à análise do título dos crimes contra a fé pública. Só relembrando os tópicos que a gente comentou no final do nosso último encontro. Então, a gente viu o artigo 297, que é o crime de falsificação de documento público. Seria falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. A gente precisou estabelecer o conceito do que vem a ser documento. Então, documento seria forma escrita, elaborado por pessoa determinada, com conteúdo revestido de relevância jurídica e eficácia probatória, sendo que documento público seria essa pessoa determinada, seria um funcionário público no exercício de sua atividade. Viu que para a falsificação de documento público nós temos documentos públicos equiparados, como, por exemplo, os livros contábeis ou os documentos emanados de entidade paraestatal, o testamento particular, o título ao portador transmissível por endosso. Esse último, a gente pode citar como exemplo o cheque, e aí temos que observar que, em relação ao cheque, ele só tem essa característica de equiparado a documento público quando ele é transmissível por endosso ou ao portador. Então, no caso de cheques que são devolvidos por insuficiência de fundos, eles perdem essas características e logo passam a ser documentos particulares. Vimos que o legislador, em 2000, incluiu o parágrafo 3º e 4º, que desnaturou um pouco o artigo 297. Então, nós temos aí no 297, de forma geral, um crime contra a fé pública e com falsidade material, o que não ocorre nos parágrafos 3º e 4º, que nós vamos ter nitidamente uma proteção aí à arrecadação de contribuições previdenciárias e que tem como característica falsidade ideológica. Em seguida, a gente viu a falsificação de documento particular, e aí, em relação à falsificação de documento particular, a conduta é a mesma do 297. O que vai diferenciar aí é o objeto material, né? Então, a gente já sabe o que é documento, acabou de conceituar. Então, tendo as características de documento, não sendo confeccionado por funcionário público, aí passa a ser documento particular. Observar que a gente viu também que cartão de crédito e débito explicitamente pelo legislador considerado aí no parágrafo único do 298, documento particular. E hoje a gente inicia, pessoal, a falar sobre falsidade ideológica. Não a classificação da falsidade enquanto ideológica, mas do próprio tipo penal de falsidade ideológica, que seria omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Observem que tanto faz a falsidade ideológica se dá em relação a documento público quanto particular, isso não vai interferir na tipificação da conduta, vai interferir apenas na aplicação da pena, haja vista que, a depender, né, se o documento é público ou particular, nós vamos ter aí uma pena maior ou menor, como é previsto no próprio tipo penal. Então, o documento é materialmente verdadeiro, o que é falso é o seu conteúdo. Um exemplo que eu já dei aqui anteriormente. Então, nós vamos ter uma situação de que um aluno responde presente por outro, né? Então, o professor, ao fazer a chamada, a frequência, tem um aluno que responde por um aluno que faltou. Nesse caso, a lista de frequência é um documento, e a inserção, né, o aluno faz com que o professor insira uma informação diversa da que deveria constar, ou seja, deveria constar falsa, e o aluno faz com que o professor insira a informação verdadeira.
Se essa lista de frequência for entregue para um perito, ele não vai constatar essa falsidade, pois a falsidade é em relação ao conteúdo do documento. Esse documento materialmente é verdadeiro. Quanto aos principais elementos do tipo, nós vamos ter fé pública como o objeto jurídico tutelado. O objeto material seria o documento, tanto faz ele ser público quanto particular. Então, tanto faz ele ser confeccionado por funcionário público ou ser confeccionado por particular. É crime comum, e aí, como o objeto jurídico tutelado é a fé pública é de titularidade do Estado. Logo, o sujeito passivo será o Estado. Quanto ao tipo objetivo, nós vamos ter aí as condutas de omitir, inserir ou fazer inserir. Então, esses dados, pessoal, devem ser juridicamente relevantes. Não é qualquer bobagem que está falso no documento que vai acarretar a tipificação dessa conduta. E observe que o próprio tipo penal traz um especial fim de agir. Então, declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então, vamos supor que alguém minta a idade simplesmente por uma questão de se fazer passar aí por mais novo, não tendo a intenção de prejudicar direito, né, e sendo essa idade não relevante naquele documento. Nesse caso, não poderíamos tipificar essa conduta. Né? Então, se a pessoa mente a idade por pura vaidade, não tem a intenção de prejudicar ninguém, e a idade não é relevante para aquele caso, nesse caso não teríamos aí a falsidade ideológica. Observar que alguns questionamentos podem surgir acerca de falsidade ideológica. Então, nós temos já estabelecido jurisprudencialmente que certas informações que precisam ser aferidas pelo poder público, como, por exemplo, a declaração para deferimento de justiça gratuita. A pessoa se autodeclara pobre na forma da lei, não podendo arcar com as despesas judiciais, com as custas judiciais. Nesse caso, não configuraria, né, a jurisprudência nesse sentido de que, como o poder público tem que verificar a situação, não se configura falsidade ideológica. Temos que verificar também algumas situações em que há falsidade ideológica, mas que, pelo princípio da especialidade, a gente não vai aplicar o artigo 299. Né? Então, se vocês recordarem do artigo 242, segunda parte, que seria aquela conduta chamada adoção à brasileira, que é registrar filho alheio como próprio, a certidão, né, de nascimento, ela é verdadeira, materialmente verdadeira, a declaração que consta nela acerca da filiação é que é falsa. Mas aí nós temos um tipo penal especializante para essa condição, essa situação, e teríamos aí um aparente conflito de normas resolvido pelo princípio da especialidade. Outro exemplo, pessoal, seria o que a gente vai já ver, o artigo 302, que é falsificação de atestado médico. Então, quando a gente chegar no 302, a gente vai ver que temos elementos especializantes lá também, no caso, o médico, e no caso, o atestado médico como objeto material. Então, a gente tem a falsidade ideológica, como do artigo 299, como uma regra geral, e que aqui e acolá nós vamos ter hipóteses de falsidade ideológica que configuram outros tipos penais por terem elementos especializantes. Essa diferença entre falsidade material e ideológica já foi estabelecida logo no começo das nossas conversas sobre os crimes contra a fé pública. Então,
Na falsidade material, a gente tem alteração na forma, a contrafação do documento ou a alteração do documento de forma material, enquanto que na falsidade ideológica a gente tem alteração somente no seu conteúdo. Enquanto que na falsidade material, o falso é perceptível por meio de uma perícia. Na falsidade ideológica, não há possibilidade da percepção da falsidade, pois o que é falso é meramente o conteúdo, a informação que consta não é verdadeira, mas o documento em si, ele é verdadeiro. Observar também que nós vamos ter duas situações, duas circunstâncias que são causas de aumento de pena. A primeira delas se refere a uma condição especial do sujeito ativo. Então, se o agente é funcionário público e no exercício de sua função prevalece do cargo público para praticar o crime, ele vai ser punido de forma mais severa. E a outra hipótese é quanto essa alteração é de assentamento de registro civil. Obviamente, excepcionando o exemplo que eu acabei de dar do artigo 242. O 242, segunda parte, ele é uma falsidade em relação ao assentamento de registro civil, o registro de nascimento, mas não vai se aplicar o artigo 299, né? Porque temos um tipo penal específico para essa hipótese. Quanto ao artigo 300, nós vamos ter o falso reconhecimento de firma ou letra. Esse é muito fácil a percepção do que vem a ser a conduta, então é uma conduta que só pode ser praticado por funcionário público, no exercício de função pública, então o crime é próprio, seria reconhecer como verdadeiro, né, aí no exercício de função pública, firma ou letra que não seja. Firma é a assinatura e letra é a caligrafia. Então, quando você se dirige até um cartório, para que o oficial do cartório reconheça que aquela assinatura no documento é verdadeira, e ele reconhece de forma, obviamente, dolosa, porque nós não temos nenhum crime contra a fé pública na forma culposa. Uma assinatura não verdadeira como verdadeira, ele estaria praticando esse crime. Da mesma forma, a pessoa, né, o funcionário público que vai reconhecer uma caligrafia. No caso, se ele reconhece uma caligrafia falsa como verdadeira, ele estaria praticando o crime do artigo 300. Observar que o artigo 300, assim como o 299, tem a pena alterada a depender de quem do objeto material, né? Então, se o documento é público, é uma pena mais severa do que se o documento é particular. Da mesma forma que nós tínhamos na falsidade ideológica. Dando sequência, a gente tem a certidão ou atestado ideologicamente falso, então também não é complexo de entender esse tipo penal, só eu vou dar um exemplo e depois eu comento. Vocês que vão ser bacharéis em direito logo, né? Sabem que para a maioria dos concursos públicos é exigida a prática forense. Então, uma das formas de se comprovar a prática forense é você ir até o fórum e pedir uma certidão. E aí o funcionário do fórum vai emitir uma certidão e vai comprovar que você advoga há tanto tempo. Então, observem a redação do caput do 301. Eu digo do caput porque no caput nós vamos ter uma falsidade ideológica, enquanto que no parágrafo 1º nós vamos ter uma falsidade material. Então, atestar ou certificar falsamente em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Então, no exemplo que eu dei, nós vamos ter um funcionário do fórum emitindo uma certidão que vai habilitar alguém a ingressar no serviço público, com a comprovação da prática forense. Então, se esse funcionário público ele certifica falsamente, ou seja, coloca informação
na certidão, que não é verdadeira, por exemplo, o indivíduo só advoga há 2 anos, e ele emite a certidão dizendo que ele advoga há 3 anos. A certidão em si, materialmente, ela é verdadeira, mas, em relação ao seu conteúdo, ela é falsa. Nós temos aí uma certidão ideologicamente falsa. Em relação aos principais elementos que temos aí no CAPT, nós continuamos aí com crimes contra a fé pública, como objetividade jurídica, e o objeto material seria esse atestado ou certidão, né, que vai habilitar alguém a obter o cargo público, isenção de ônus, como, por exemplo, de um tributo ou de um serviço público que ele seja obrigado, certo? Como, por exemplo, trabalhar como mesário ou serviço militar. É crime próprio, né, no CAPT, então somente o funcionário público pode confeccionar essa certidão atestado, sendo que, mais uma vez aí, né, isso se repete em todos os crimes desse título, o sujeito passivo é o Estado. Observem que no parágrafo 1º nós vamos ter uma falsidade material de atestado ou certidão. Nesse caso, a certidão não é ideologicamente falsa, mas a falsidade aí é material. No mesmo exemplo que eu dei anterior, o indivíduo recebe a certidão constando que ele só tem 2 anos de prática forense. A certidão foi emitida de forma verdadeira, com conteúdo verdadeiro. E ele vai e altera os 2 anos para 3 anos. Nesse caso, a falsidade é material, há uma alteração física no documento. Se vocês observarem o que diz o parágrafo 1º, falsificar no todo em parte atestado ou certidão, ou alterar o teor da certidão ou atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou de qualquer outra vantagem. Observem que a exigência do parágrafo 1º que o atestado seja verdadeiro e que haja a alteração física no documento. Então, CAPT, falsidade ideológica. Parágrafo 1º, falsidade material. CAPT, crime próprio, somente o funcionário público pode praticar. Parágrafo 1º, crime comum, qualquer pessoa pode falsificar. Quanto aos demais objetos do tipo, nada a acrescentar, né? Se repete de forma massiva, né? Esses elementos em todo o título dos crimes contra a fé pública. Observar que o parágrafo 2º traz uma previsão aí também de acúmulo de penas, né? Nós vamos ter a pena privativa de liberdade e vamos ter a pena pecuniária, a pena de multa. Isso quando o crime é praticado com a finalidade de lucro. Então, não é que seja alternativo, aí nós vamos ter de forma cumulativa no caso, a obtenção de finalidade de obter lucro, não é que a pessoa chegue a obter o lucro, mas a finalidade dela, e né, no caso, aí é um especial fim de agir, a obtenção de lucro, aí o acúmulo de penas. Como eu falei anteriormente, né, pessoal, nós tínhamos outras hipóteses de falsidade ideológica, e aí eu até citei a falsidade de atestado médico. Então, a falsidade de atestado médico, ela é uma espécie de falsidade ideológica que é praticada pelo médico no exercício da sua profissão, que emite, que atesta falsamente em relação à condição do paciente, né? Então, nós vamos ter como elementos especializantes aí o médico no exercício de sua profissão. Então, observem, pessoal, que não é o médico, é o médico no exercício de sua profissão. Então, vamos supor que um determinado médico sofra uma sanção administrativa do Conselho Regional de Medicina e fique afastado de sua atividade por 90 dias. Durante esses 90 dias, ele não está no exercício de sua profissão.
Então, ele não pode ser sujeito ativo do artigo 302. Outras situações em relação à impossibilidade de compor o sujeito ativo. Existem outros profissionais que podem emitir atestado. Por exemplo, o dentista, certo? O dentista, ele pode emitir atestado, só que ele não é médico. Então, o atestado emitido por esse dentista, ele não é objeto material do crime do artigo 302. Pode ser de outro crime, falsidade ideológica, certo? Observar também que na falsidade de atestado médico, nós vamos ter também um acúmulo da pena pecuniária à pena privativa de liberdade. Então, quando há o especial fim de agir da obtenção de lucro, também há o cúmulo da pena de multa. Pessoal, em outras oportunidades, eu já tinha falado que tudo que se refere a questões postais tinha sido revogado tacitamente pela Lei 6.538/78, que é a Lei de Serviços Postais. Então, de outra forma, não poderia ser diferente em relação ao artigo 303, que ele fala integralmente em reprodução ou alteração de peça filatélica que tenha valor para a coleção. E aí existe uma exceção, que é quando a reprodução ou alteração está visivelmente anotada, na face ou no verso. Por exemplo, a pessoa faz uma reprodução de um selo e aí coloca atrás, falso, cópia, né? Desde que indique que aquilo não é verdadeiro. Afasta a conduta. O artigo 303, especificamente, ele é revogado pelo artigo 39 da Lei 6.538, que tem a mesma redação e logo vai ter os mesmos elementos do tipo, né? Então, da mesma forma que aqui no 303, lá, nesse artigo 39, também vai proteger a fé pública, o objeto material é selo ou peça filatélica, né? Então, a peça filatélica pode ser um carimbo, por exemplo. É crime comum contra o Estado, pois esse é o titular do bem jurídico tutelado. Então, rápido comentário, né, e observando que esse artigo está revogado. Quanto ao uso de documento falso, fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302. Observem, pessoal, que os crimes contra a fé pública, eles começam no artigo 289. Então, do artigo 289 até o 296, nós vamos ter conduta de fazer uso equiparada à própria falsificação. Então, se vocês lembrarem, aquelas condutas de falsificação de moeda, falsificação de papéis públicos, sempre vai ter lá a conduta equiparada. Usar, fabricar, importar, né, um bocado de conduta lá que se equipara à conduta de quem falsifica. No caso do 304, ele vai se referir dos artigos 297 ao 302. Então, vai se referir à falsificação de documento público, documento particular, o 302 é atestado médico falso, certo? Então, a questão aqui não é de quem falsificou, a questão aqui é de quem utiliza o documento falso. Quanto aos principais elementos do tipo, a mesma coisa. Aí cabe ressaltar, pessoal, fazer uma observação importante, é o que é considerado fazer uso. Eu vou dar aqui 2 exemplos. Uma pessoa vai andando na rua e é abordado por um policial.
E em revista pessoal, o policial retira uma carteira de identidade falsa do bolso do agente. Essa pessoa estaria fazendo uso? Não. Ela está portando o documento. Outro exemplo. A pessoa vai andando na rua, o policial a aborda e pede para que ela se identifique. A pessoa tira o documento com suas próprias mãos do bolso e apresenta ao policial. Essa pessoa está fazendo uso? Tá. Então, há uma diferença entre portar o documento e usar o documento. Então, o porte, certo, não é alcançado por esse tipo penal. Esse exemplo, pessoal, ele não vale para documentos que são de porte obrigatório. Por exemplo, a Carteira Nacional de Habilitação ou o documento do seu veículo. Para que você dirija o veículo, você tem que estar obrigatoriamente com o documento ou não, e com o documento do carro, o documento que habilita a dirigir e o documento do carro. Esses documentos são de porte obrigatório na condução do veículo automotor. Então, nessa hipótese, não vale o meu exemplo. Então, nessa hipótese, tanto faz o policial retirar o documento falso do porta-luva do carro, quanto o indivíduo entregar, porque o porte é obrigatório. Então, nesse caso, o porte caracteriza o uso. Outra observação importante é em relação a quem falsifica e depois utiliza o documento. Vocês vão ter divergências doutrinárias em relação a isso. Vai ter gente que diz que o uso vai absorver a falsificação e vai ter gente que vai dizer que a falsificação vai absorver o uso, certo? Na verdade, pessoal, se vocês observarem a pena do artigo 304, a pena combinada à falsificação e alteração. Na prática, não teria diferença se absorvido por um ou por outro. Por quê? Aquele que usa documento falso vai responder pela pena do 200, usa documento público falso, vai responder pela pena do 297. Aquele que faz uso de documento particular falso vai responder pela do 298. Aquele que faz uso de atestado médico vai responder pela 302, certo? Então, na prática, em relação à pena aplicada, não teria diferença alguma. Em seguida, pessoal, nós vamos ter a supressão de documento. Se vocês observarem a conduta do 305, é uma conduta que é totalmente diferente de tudo que a gente já viu, desde o artigo 289 até o 304. Nem é conduta nem de falsificar, nem de alterar, nem de usar documento falso. Inclusive, o tipo penal do 305 exige que o documento seja verdadeiro. Então, nós teríamos aí a conduta de destruir, suprimir, ocultar em benefício próprio de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor. Então, seria um tipo misto alternativo, que tem esses três verbos, com um especial fim de agir, que seria em benefício próprio de outro ou em prejuízo alheio. Sendo que o objeto material seria o documento público ou particular, esse a gente já conceituou lá atrás. Exemplo, alguém que pega uma carteira de identidade do outro, por exemplo, para evitar que o outro viaje ou para evitar que ele tenha algum benefício, receba algum benefício, destrói a documentação dele, o documento, no caso de viajar, um passaporte, de obtenção de benefício, uma carteira de identidade. Então, seria essa a conduta da supressão de documento. Uma coisa que vocês têm que ficar atentos, pessoal, é que o artigo 305 vai ter um aparente conflito de normas com outros tipos penais. Então, mais adiante, ainda nesse semestre, a gente vai estudar os crimes contra a administração pública,
que vão se dividir aí em alguns capítulos, né? Nós vamos ter os crimes contra a administração pública em geral praticados por funcionário público, os crimes praticados por particulares contra a administração pública em geral, os crimes praticados contra a administração da justiça. E em alguns desses capítulos, nós vamos ter condutas que são semelhantes à do 305, a de supressão de documento. Então, se a gente pegar, por exemplo, o artigo 314, que é extravio, sonegação e inutilização de livro ou documento, ele vai ser a inutilização de documento, da qual o agente não poderia dispor. Só que o documento obrigatoriamente tem que ser livro oficial ou qualquer documento que está em posse do funcionário público em razão de sua função e é destruído pelo próprio funcionário público. Então, ele tem como elemento especializante aí o sujeito ativo, que é funcionário público, o documento, que é especificamente o livro oficial ou o documento que está na posse do funcionário público em razão do seu cargo, e ainda tem como objetividade jurídica a administração pública em geral. Se a gente observar o artigo 336, que é a inutilização de edital ou de sinal, a gente vai ter também a inutilização de documento. Só que, especificamente, vai ser edital fixado por ordem de funcionário público ou sinal empregado por determinação legal por ordem de funcionário público. Então, nós vamos ter um crime praticado por particular contra a administração em geral, que é elemento especializante. Vamos ter o edital, ou selo ou sinal, que é elemento especializante. Então, aqui, nós não teríamos a aplicação do artigo 305, um crime contra a fé pública, mas um crime praticado contra a administração pública em geral, por particular, né? Se observarmos o artigo 337, em confronto com o artigo 305, nós também vamos ter uma inutilização de documento. Só que esse documento é um livro oficial ou processo ou documento confiado a um funcionário público em razão de ofício e que é destruído por um particular. Então, aqui nós vamos ter um crime praticado por particular contra a administração pública em geral, cujo objeto material é esse livro oficial, processo ou documento confiado à custódia do funcionário. Vai diferir do artigo 305. E, por fim, nós vamos ter um crime que é sonegação de papel, objeto e valor probatório. Nós vamos ter como elemento especializante, que é um crime contra a administração da justiça, não contra a fé pública. Vamos ter ainda que só pode ser praticado por advogado ou procurador, e ainda que o objeto material é autos de processo, documento ou objeto de valor probatório, que esse advogado ou procurador recebeu nessa condição de advogado ou procurador. Então, pelo princípio da especialidade, a gente afasta a aplicação do crime contra a fé pública do 305 por esses dispositivos, do 314, 336, 337 ou 356. Então, muito cuidado em relação a isso. Pessoal, a gente fica por aqui. Então, nosso próximo encontro, a gente continua a falar sobre os crimes contra a fé pública, né? E qualquer dúvida, vocês perguntam via torpedo ou via WhatsApp, que eu estou à inteira disposição de vocês.